todos, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Paola e eu estou aqui com duas psicólogas, a Miriam Carvalho e a Amanda Henrique. Esse convite foi feito pensando muito na demanda do que é a saúde mental das pessoas negras, como que o racismo impacta na nossa saúde mental, da dificuldade que a gente tem de ter acesso à saúde mental no Brasil, da dificuldade de informação mesmo sobre o que é saúde mental, principalmente dentro da periferia. Não sei se as meninas concordam, mas eu vejo que assim é muito difícil uma pessoa preta conseguir falar sobre saúde mental, conseguir manifestar que não está bem, que não está legal, porque a gente sempre tem uma cobrança muito grande em cima do negro ser uma pessoa forte, ser uma pessoa que tem que estar o tempo todo firme. Então, homens não choram, homens negros choram menos ainda, e mulheres negras também têm essa figura de serem muito fortes, de terem que estar sempre ali conduzindo tudo e não terem espaço para demonstrar esse tipo de afetividade que a gente fala, né? E eu fico muito feliz pelas meninas terem aceitado o convite, né? Pesquisei elas no Instagram, já mandei mensagem assim, vamos fazer uma live. Eu acho que esse tema da saúde mental, não só pelo Big Brother, né, que assim disparou a temática para a gente, mas por uma série de outras questões ligadas à pandemia mesmo. É um tema que precisa ser falado, a gente precisa discutir e precisa entender também o que é saúde mental, né? Porque só falar de saúde mental e não compreender o que é depressão, como que a gente trabalha, como que a gente trata, quem que a gente busca, né? Fica tudo muito ali só no internetês, e às vezes a internet ela traz umas coisas que mais desgastam a nossa saúde mental do que ajudam, né? Então, agradeço novamente as meninas, né? Digo que o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas também. E passo a palavra a Miriam Carvalho para que ela inicie aí essa contribuição. E, novamente, obrigada, meninas, pela disponibilidade. Primeiro, agradeço o convite, né, para a gente estar aqui. Nós estávamos juntas falando um pouco sobre saúde mental, principalmente da população negra, né? É um debate que ele vem atualmente sendo um pouco debatido, né, principalmente entre nós, mas quando nós vamos para a prática é um pouco diferente, né? Nós debatemos muito, mas na prática em si, colocar isso é muito difícil. Nós temos pouco espaço ainda. Nós estamos nessa luta. Eu faço parte da ANPSINEP, que é a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e Pesquisadores, né? Eu coordeno o Núcleo Amapá, é um núcleo que foi criado há pouco tempo e nós já temos alguns integrantes, né, aqui no núcleo, mas nós estamos visualizando assim um pouco de dificuldade, né, em meio, principalmente, aos psicólogos, né, um pouco para se integrarem, né, na ANPSINEP. Isso a gente percebe que vem um pouco também de como essas pessoas foram orientadas, como essas pessoas se posicionam, é um reflexo disso, né? E mais juntamente aí com a ANPSINEP, a gente vem nessa luta trabalhando todos os dias, promovendo atividades, né? Promovendo esse espaço para debate que é tão necessário. E nós estamos seguindo, né? Agora com colegas de outras localidades também, por meio não mais presencial no momento, né? Pelas telas retangulares, né? Por modo virtual, e a gente acaba aquilombando de outra forma, né? Hoje, em meio à pandemia. Isso, de certa forma, é muito prazeroso, né? Poder estar com outras pessoas, conversar com outras pessoas, conhecer outras perspectivas também, né? E para falar sobre saúde mental da população negra, eu acho muito importante a gente começar falando sobre o profissional que vai cuidar, ajudar essa prevenção, né, de adoecimento da população. Porque um adoecimento, eu sempre falo que é um adoecimento que ele é transgeracional, né? A população negra é adoecida em decorrência
do racismo que a gente vivencia diariamente, esse racismo estrutural que permeia a população brasileira, e isso acaba nos adoecendo, né? Porque se você não consegue trabalhar isso hoje, ou se não foi trabalhado isso anteriormente, é algo que vai sendo passado, né? E é quase que impossível nós conseguirmos trabalhar tudo isso, porque é uma violência que ela é diária, ela não cessa, né? Então, é necessário que a gente fale sobre isso, é necessário que a gente faça por acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicológico de qualidade, uma escuta sensível, né? Que esses profissionais estejam atentos a essa dor que chega na clínica, né? Só que para isso ele tem que passar por uma formação com qualidade. E como é essa formação com qualidade? É uma formação que ela também promove esses espaços de reflexão durante a formação daquele sujeito enquanto profissional, né? É muito importante que nós venhamos conhecer o nosso posicionamento político dentro desse movimento, né? E que isso seja levado para as universidades também. Uma grande dificuldade que a gente debate muito aqui no Núcleo Amapá, da Umpcinep, por nós termos integrantes que ainda estão na graduação, né, estão concluindo, e eles trazem, assim, frequentemente, eles estão indo para a clínica, e eles falam sobre essa dificuldade que eles têm de promoverem espaços de debate dentro dessas universidades, desses espaços de formação, e também desse acolhimento por parte dos professores, né, por parte dos docentes, porque esses docentes, na sua maioria, são pessoas lidas como brancas, né, que se autodeclaram como brancas, e aí acabam não tendo uma leitura, um posicionamento também antirracista, né, para levar para essa formação. Isso está influenciando na formação desse sujeito enquanto profissional. Como é que esse profissional vai ter uma escuta sensível a essa dor que chega na clínica por parte do paciente, se ele não sabe como manejar isso, né? Então, é necessário que a gente tenha nas nossas emendas curriculares, que nós tenhamos espaços de debates, autores negros, né? Pesquisadores negros. Então, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, por exemplo, por que nós não temos na ementa pesquisadores negros que falem sobre o desenvolvimento daquela criança negra, né? Porque quando se fala em desenvolvimento infantil, logo se pensa uma criança branca. Então, por que uma criança branca, né? Por que não é feito um recorte racial aí também para se falar sobre essa criança negra? Porque o desenvolvimento de uma criança branca, hoje no Brasil, é diferente de uma criança negra, considerando questões sociais, né? Onde o negro está inserido hoje, né? Esse acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura, como isso vem influenciar no sujeito. Então, é necessário que seja levado esses debates para dentro da universidade, para que os acadêmicos e futuramente os profissionais, né, tenham um posicionamento em relação a isso e saibam acolher essa demanda quando chegar. E aí, uma coisa que a Umpcinep vem fazendo é promovendo esses espaços, né, de debates, de conversas, de formação também. E aí, quando nós temos esses profissionais negros que estão dentro das universidades, eles estão ali com um respaldo maior, né, uma força maior, que estão apoiando eles dentro dessas universidades, tanto por parte dos profissionais como dos estudantes também, né. Tem esse apoio da militância também muito forte dentro das universidades. E aí é necessário que o profissional de psicologia ele esteja atento a essas questões, né? Que ele trabalhe o sujeito em todos os seus níveis de desenvolvimento, que ele tenha um recorte racial ali para fazer esse atendimento e que ele venha promover a saúde mental por meio disso também, né? Porque quando nós pensamos algumas situações, por exemplo, quando a gente inicia o estágio na clínica, nós não temos esse recorte racial. E aí eu lembro que eu li um artigo, eu não vou lembrar agora o autor, mas eu lembro que era numa universidade
acho que era do Rio de Janeiro. E aí, geralmente no final do curso, né, na final de cada semestre, aliás, quando nós estamos em estágio, a gente faz um relatório sobre o que nós vivenciamos ali, as experiências, e realizamos uma troca de experiência ali por meio de um relatório, e depois a gente apresenta no final de cada semestre. E aí eu lembro que eram 2 alunos, tinham feito atendimento psicológico, em forma de plantão psicológico, e aí, posteriormente, esse paciente que foi procurar o plantão, ele, devido à frequência, ele acabou sendo transferido para um atendimento psicológico semanal, né? Então, toda semana ele tinha ali um supervisor e um acadêmico de psicologia realizando o atendimento. E aí, quando ele foi fazer o relatório, em momento algum, ele citou que aquela pessoa que ele atendia era uma pessoa negra, né? Em qual, por exemplo, em qual ambiente ele trabalhava, em que ambiente ele estava situado ali em meio à sociedade, mas só foi citado que aquela pessoa era negra quando aquela pessoa disse que ela estava se relacionando com uma pessoa que estava presa. E essa pessoa que estava presa também era negra, né? E aí a gente pensa, por que não foi feito recorte racial daquele paciente que estava sendo atendido? Por que foi citado que aquela pessoa era negra somente quando estava se relacionando com uma pessoa que estava ali, naquele momento, privada de liberdade, né? E aí a gente pensa todas essas esferas, assim, em que o negro é colocado e todos esses estigmas que são criados em relação à pessoa negra, né? Porque a gente vive em um país em que existe o mito da democracia racial, né? E aí disse que nós somos brancos, nós somos pretos, nós somos pardos, nós somos indígenas, mas é só até bem aqui, né? A partir disso, para você estar, quando você se percebe em um cargo de poder, né? Você raramente vai se declarar como pardo, por exemplo, né? Por quê? Porque você é branco. Nós não temos negros, ou melhor, nós temos essa dificuldade de estarmos em cargos de poder, né? Então, por que nós estamos em uma democracia racial, onde todo mundo pertence ao branco, ao indígena, ao negro? Por que o negro também, por que o indígena também não estão nos cargos de poder? Então, é necessário que nós levemos essas singularidades, essas peculiaridades para dentro da formação do psicólogo também, para que ele esteja atento a isso que vai chegar a ele mais na frente, né? Para que ele possa leituras, e eu não me refiro só a leituras científicas, mas a uma leitura social também ali, daquele espaço em que ele está inserido. Uma coisa que eu gosto muito, falando sobre a formação do psicólogo antirracista, é que quando o George Floyd foi morto, né, aquela brutalidade que nos atingiu, nos atravessou de uma forma assim que é imensurável, né, e diversas outras pessoas que em seguidas aqui no Brasil foram assassinadas também, surgiu o compartilhamento de um post preto escrito Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, né? E aí, esse movimento foi só nas redes sociais, vindo, por exemplo, de psicólogos brancos, né? Porque esses psicólogos brancos também não foram para a rua? Porque esses psicólogos brancos estão calados nesse momento? Porque a nossa luta, ela não é momentânea, ela é uma luta diária, ela é uma luta que ela, infelizmente, ela não tem previsão de fim para ela ainda, né? Porque estamos lutando para ser inseridos em locais que são nossos por direito, né? E são nos tirados, principalmente acesso à educação, acesso à saúde, acesso à cultura. Em uma pesquisa que eu fiz recentemente aqui, que eu estou aguardando ser publicada, sobre o Amapá, principalmente Macapá, que é a capital do Amapá,
fiz uma leitura sobre segregação racial aqui na capital. E aí, onde é que essas pessoas negras estão inseridas aqui na capital, né? Principalmente nos conjuntos habitacionais, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que são afastados do centro da cidade, e outras pessoas abandonaram esses conjuntos habitacionais devido à sua distância e à violência que estava sendo gerada ali, né? E também todo esse estigma criado em relação à população que mora em conjuntos habitacionais, e elas começaram a voltar para o local onde elas estavam antes, porque é mais próximo dos postos de saúde, das escolas, que tem uma educação de qualidade, sabe, que são assim mais elitizadas da rede pública. E essas pessoas voltaram a morar nas áreas de ressaca para que elas pudessem ter acesso a esses locais, porque senão elas não teriam, né? E a gente pensa nessa política de branqueamento, essa política genocida que ainda é tão presente no país, né? E aí a gente pensa, esse debate é tão rico, falar sobre isso é tão importante, e por que nós temos essa barreira para falar dentro das universidades, né? Por que existe essa barreira? São barreiras impostas por quem está nos cargos de poder lá dentro, na maioria das vezes, né? A Universidade Federal do Amapá hoje encontra-se sem política de ação afirmativa atualizada, né? Política de ações afirmativas hoje na Universidade Federal do Amapá, ela não está atualizada, porque ela foi encaminhada para aprovação e ela foi sendo adiada, e as políticas de ações afirmativas nas universidades, elas precisam ser atualizadas a cada 4 anos. Na era de 2017, para ser aprovada, ela foi aprovada em ad referendo, né? Mas ela acabou não entrando em prática, né? Em 2020, houve o vencimento, né, dela para que ela pudesse ser reanalisada, verificada e colocada em prática novamente, mas hoje ela se encontra ali paralisada, né? E aí ninguém fala sobre isso, né? E para quem tem interesse em saber, é a resolução número 39 de 2017 da Unifap, a Universidade Federal do Amapá. Né? E por que isso está paralisado? São formas de nos silenciar, são formas de fechar os portões para essas pessoas, porque se nós temos a lei de cotas, como popularmente é conhecida, mas a lei de cotas te dá o acesso, né? Mas e a tua permanência? Como é que vai se dar isso? E a política de ações afirmativas auxilia nessa caminhada, né? A política de ação afirmativa da instituição de ensino superior. Então, são coisas que nós precisamos estar atentos, precisamos estar verificando, porque isso acaba influenciando também na nossa formação, né? Na Universidade Federal do Amapá hoje não tem um curso de psicologia, são só nas instituições de ensino superior. Mas se na universidade pública está assim, imagine como estão as universidades, as faculdades privadas, né? Aqui no Amapá e outras localidades também. Paulo, eu acho que eu encerro aqui a minha fala por enquanto e depois a gente de novo, né? Para falar mais um pouquinho. Senão o psicólogo gosta de falar. Demais. Não, Mona, eu sou historiadora, então eu sei como é, que se deixar a gente só vai. Agora eu passo a palavra à Amanda, né, para dar as contribuições. Eu anotei algumas coisas para comentar, eu só falo assim, mas eu vou deixar para o finalzinho. Pronto. Então, meu nome é Amanda, como vocês já sabem, né, sou de Salvador, Bahia, graças a Deus. Sou psicóloga, sempre quis fazer psicologia, não tinha uma outra opção, né? Hoje eu trabalho com psicologia clínica, atuando aqui em Salvador, de forma presencial, online, né? Por conta dessa pandemia, os atendimentos online, a procura do autocuidado da psicoterapia aumentou drasticamente. E é maravilhoso, por um lado, e por um outro, é um pouco triste, porque as pessoas precisaram sofrer, sentir, para conseguir dar o devido valor da psicologia, o devido valor do psicólogo, né? A gente tem 2 opções para aprender. A gente tem para aprender no amor e tem para aprender na dor.
A gente aprendeu a aprender na dor, mas aprender no amor é massa, é muito mais interessante, né? Só que a gente sempre deixa para aprender quando está sofrendo, quando está incomodando. Então, hoje, eu atendo, né? Sou psicóloga basicamente atuante há um ano. 94% dos meus pacientes são mulheres pretas, né? Tem os homens pretos, como Miriam bem colocou, os homens pretos, eles não podem chorar, né? É uma realidade muito palpável, infelizmente, né? Os nossos homens pretos, eles sofrem a cada dia mais um pouquinho, e aí eles são meio invisibilizados, né? Quando a gente começa a falar sobre saúde mental, sobre cuidar dessa psique, os homens, eles ficam como se fossem, né? Deixa de ladinho aqui, de canto. Depois a gente pensa o que é que faz com eles. Enquanto isso, eles estão morrendo e também estão matando, né? O machismo, ele mata os dois lados, ele não mata só a mulher, né? Ele mata o próprio homem, mata ele também no espaço social. Às vezes ele sente, ele tem emoção, mas ele não sabe expressar aquilo. Ele aprendeu que ele não tem que expressar, né? E pensa que conflituante. Ele querer demonstrar e não conseguir demonstrar. É um espaço que é pouco falado, acaba entrando no espaço da naturalidade, como se fosse algo normal, né? O dito normal. Então a gente tem que olhar para os nossos pretos, porque eles estão calados, mas é um silêncio de socorro, né? É um silêncio de, opa, me assiste aqui, eu estou precisando que alguém só me olhe, não precisa me questionar o quão homem eu sou, o quão negro eu sou, só me assista, só me olhe, né? Então tem esse público. Voltando para mim, né? Hoje eu atendo as meninas de uma forma maravilhosa, aquele espaço de dororidade, né, que Vilma traz maravilhosamente no livro dela. É uma indicação para quem nunca leu. Eu acredito que é um divisor de águas para quem está nesse espaço da luta, do conhecimento, né? Basicamente, Vilma traz que a dororidade é um amor, né, correlacionado ali com a sororidade, mas entre mulheres pretas. Onde as mulheres pretas, elas conseguem entender a dor, aquele ditado, né? Quem sente sua dor é que geme. E a gente está gemendo todo mundo junto, a gente consegue entender. A gente não precisa ficar explicando por que está doendo, a gente já entendeu, né? Vai, mas é porque não, não precisa, a gente já entendeu. Então, a Vilma, ela traz um livro dela nesse contexto. Então, é um livro que toda mulher preta precisa ler. É como se fosse o Pequeno Príncipe, que ninguém passa pela vida sem ler o Pequeno Príncipe, né? Eu acredito que no mesmo espaço do Dororidade de Vilma, toda mulher preta precisa, não pode passar por essa existência sem ler esse livro. E é exatamente sobre isso quando eu estou no meu set terapêutico, onde as meninas chegam com N pautas, N questões, que não se sentiam confortáveis com outros profissionais, entra naquele espaço da importância de você chegar e ver essas caras na clínica lá sentadinha, né? Falar assim, tudo bom? E entender, né, sobre o cabelo, qual é o seu tipo de cabelo, mas é assim, né? A gente entender que a pele é oleosa, a gente entender que a gente muda de cabelo, que tá o cabelo aqui, mas de repente não tá mais, que isso não é um transtorno de personalidade, isso é querer, né? É tão estranho quando a mulher preta, ela quer querer, ela quer ter opções, que entra no espaço da loucura. Será? Né? Então, são questionamentos que só quando tem... Só não. É melhor quando você é uma profissional preta, que a gente entra nesse espaço da dororidade, né? Então, o público está pedindo, as mulheres pretas estão sedentas por esse momento, de que tenhamos mais caras pretas no mercado, como psicólogas e também como acadêmicas, né? Como estudantes, como intelectuais de todas as áreas, da mais simples se existir, a mais complexa se existir. Precisa ter mulheres acadêmicas, a gente precisa olhar intelectuais e falar lá, eu posso estar ali, né? Entra naquele espaço da representatividade. Com a representatividade, ela também impacta psicologicamente
nas mulheres, nas pessoas no geral, né? Nas pessoas pretas. Hoje, agora eu adulta, a gente vê várias caras pretas na TV, várias caras pretas nas artes, né? Atrizes, cantoras, pessoas maravilhosas. E quando a gente era mais jovem, já não era tanto assim. Nossa referência baseava a Glória Maria e ok, né? Era o que tínhamos. Então, hoje, quando as meninas que estão chegando, elas têm um leque de possibilidades de artistas de se inspirarem. E ela tem historiadora que ela vai se inspirar, psicólogas que elas vão se inspirar e falar lá, não é que eu posso, não é que eu posso estar nesse mesmo espaço. Então, essa live, inclusive, é uma movimentação social, psicológica, na estrutura, né? Dando uma balançadinha na pirâmide, para dar uma leve incomodada. É importante, né? Por mais que isso fique subjetivo, o espaço ter que explicar. A gente já entendeu, né? Mas é bom falar, né? De repente alguém ficou no meio do caminho, aí a gente já deixa tudo muito mais às escuras, vamos colocar assim, né? Então, completando, né? O que me trouxe muito, me chamou a atenção sobre essa questão da graduação, né? Do psicólogo na graduação, do estudante. Me recordo que eu tentei falar sobre saúde mental da população preta na graduação algumas vezes, muitas vezes, e esse tema era algo que não cabia, né? Além de só estar eu querendo falar, não cabia. Assim, se vai falar da saúde mental da população preta, por que não vai falar da saúde mental da população branca? Né? Então, renegar a importância de se falar, de estudar sobre a saúde mental da população preta é reforçar o racismo. Né? O racismo ele se apresenta de diversas formas, várias cores, todas as possibilidades. Quando o mercado antigamente não tinha tantos cremes para cabelos afros, ele estava falando assim, ó, não assuma seu cabelo não, que a gente não quer ver seu cabelo. A gente não está aqui para isso. Então, eu não vou te dar o que você quer consumir, né? E você fica sem seu produto e continua seguindo um padrão. E assim se repete. Ele está reforçando o racismo de uma outra forma. Né? O racismo no Brasil ele entra no espaço do subjetivo. Do será? Né? Será que é? Será que aconteceu? Então, quando a gente começa a perceber esses pontos e vírgulas da vida, essas pausas raciais, a gente consegue entender o quanto o nosso país e quantas pessoas são racistas. Né? São nas pequenas coisas, como as empresas são racistas e etc. As empresas agora estão nos assistindo porque a gente quer comprar. A gente quer colocar nosso cabelo, a gente está pedindo. E a população preta, o IBGE está aí para provar, e os nossos olhos também, são a maioria. Logo, né? É mais comum que você tenha mais cremes cacheados do que você ter alisantes lá no armário, né? Para comprar na farmácia, em lojas, etc. Então a gente começa a partir desse lugar. Quando a gente começa a partir desse lugar, a gente pensa, imagine o impacto psicológico na vida dessa pessoa. O quanto o social, o externo, impacta nela. Ela não vai chegar atrás, ai, porque eu sofro racismo, eu tô arrasada. Não é assim. Mas ela vai chegar falando, pense numa deusa do ébano, deusas maravilhosas, e não conseguir se enxergar dessa forma. O racismo age dessa forma. Né? A pauta na terapia não é só, sofri racismo hoje, ontem. Não é sobre isso. É sobre os resquícios que ele deixa, os resíduos finais. É sobre isso que a gente trabalha na terapia, na clínica, quando a gente fala de saúde mental da população preta, né? E para além, quando os nossos se permitem estar em terapia, né? Do estereótipo de psicologia, que terapia é cor de branco, que terapia é para quem tem dinheiro, que terapia é cor de maluco, essas coisas, né? Que de maluco todo mundo tem um pouco, porque a gente fica na nossa sanidade 100%, a gente não aguenta. A gente tem que dar uma, né? Quem nunca? Todo mundo tem um pouco de loucura, né? E eu costumo dizer assim, quando o louco, o dito louco, torce o pé, ele vai para onde? Ele vai para o ortopedista. Se o louco se machucar,
machucar o dente, ele vai no dentista. Logo, psicólogo também é um médico de louco, como todos os outros profissionais de saúde são médicos de loucos. Né? Então, por que é ok ir ao dentista e não é tão ok fazer terapia? Né? É um processo que a gente tem que começar a falar sobre, questionar em todos os lugares para começar a desvincular esse estereótipo que a terapia tem. Né? E aí eu acho que é mais ou menos isso. Já falei para cara, psicólogo fala, mas a gente vai bater um papo agora. Obrigada, gente, de novo pelas falas. Assim, eu, como mulher negra nesse espaço, me sinto assim, sabe? São questões que a gente vive cotidianamente e que às vezes a gente vai meio que levando e levando, porque, por exemplo, aqui no Amazonas, eu acho que eu só conheço uma psicóloga negra, assim, que inclusive foi uma outra psicóloga que eu procurei para essa live que me indicou ela. Então, antes eu nem sabia que tinha. E, assim, olha, eu sou da universidade, né? Eu sou do curso de História, e eu conheço o Centro Acadêmico de Psicologia, conheço o curso de Psicologia, participei da Semana de Psicologia da universidade, e não me recordo de ter visto nenhuma mulher negra, nenhum homem negro naquele espaço. Num espaço de mais de 6 turmas diferentes, né? Então, assim, a gente vê a desigualdade, a gente vê o racismo presente até nisso. Quais são as pessoas que estão tendo acesso à universidade? Né? Quais são as pessoas que estão tendo acesso ao curso de psicologia dentro da universidade? E isso gera para a gente, por exemplo, para mim, uma insegurança muito grande de ir numa psicóloga e expor certas questões que a gente sabe que são raciais e ficar tipo, será que ela está me entendendo? Ou será que ela está julgando o que eu estou falando? Então, enquanto pessoa negra, eu sinto muito esse receio, né, de buscar um psicólogo e ele não entender o que eu estou falando de questão racial e eu ficar lá, assim, sabe, revivendo situações, tendo que explicar situações que eu não queria ter que estar explicando, que é mais ou menos aquilo que a Amanda falou, né, quando a gente basicamente tem que explicar uma coisa que pra gente tá muito claro, tá muito, né, tá muito escuro, na verdade, tá muito colocado. Só que às vezes para outras pessoas não estão. E aí a Miriam falou dessa questão do espaço acadêmico, né? O espaço acadêmico por si só ele já é um espaço racista. Você já sai da universidade com um monte de problemas ligados ao espaço que é a universidade. Você vai ter professores que vão negar teu conhecimento, vão ter professores que vão negar tuas vivências, vai ter aquele professor que vai pegar e vai descartar todas as intelectuais pretas que você está lendo, porque vai dizer, ah, não, isso aí não é conteúdo, o conteúdo é esse aqui. Essa preta que está falando aí não sabe o que ela está falando, pesquisadora tal ignora. E a gente não tem isso nas grades dos cursos. Mesmo com a lei de diretrizes que diz que a gente tem que ter, por exemplo, o ensino de África e afro-brasileiro na escola, a gente não tem na graduação um preparo para isso. Então, eu me sinto muito contemplada quando vocês falam que na psicologia também não tem esse espaço, porque na história também não tem. A gente não tem esse preparo. Então, por exemplo, quando eu entro em sala de aula, que eu tenho lá uma turma de alunos de 10 a 12, 13, 14 anos, todos eles vivenciando o racismo e sem entender o que é o racismo, é porque a universidade também não me preparou para dizer para eles o que é racismo, né? Não prepara a gente para receber, né? Para entender. Então, não prepara a gente para explicar também. A gente já não sabe como lidar e aí, para lidar com o outro é ainda mais difícil. Não resolver meus problemas internos, como é que eu vou resolver os problemas dos outros, né? Então, eu acho que a psicologia tem muito esse papel. E a gente não tem psicólogas nas escolas também, né? Assistentes sociais, psicólogas, psicopedagogas. É um problema muito grande do ensino que a gente não tem. Então, o professor fica fazendo esse papel, né, dentro da escola, que era um papel de um psicólogo. Eu acho que isso é muito prejudicial para o estudante também. E aí eu tenho uma dúvida, mas assim, dúvida mesmo. Como que é para vocês, por exemplo, a situação dos CRAs hoje, a situação, né, não sei como é que chama aí, a gente chamava de casinha de saúde aqui, que era onde rolava esse atendimento, né, as pessoas buscavam, depois de um tempo começou a demorar, assim, 6 meses, 1 ano para conseguir atendimento e depois parou, assim. As casinhas de saúde pararam de ter psicólogos e foi ficando por isso mesmo, né, acho que 2017 para cá. E aí, como é que é
dentro da psicologia, esse problema que eu acho que é muito mais ligado ao sistema de saúde mesmo, do que da disposição de ter psicólogos nesses espaços, né? E aí, só para finalizar, uma coisa que eu queria que vocês comentassem também, é que eu observo muito nos posts de vocês sobre os conteúdos mais direcionados para a mulher negra, né? Que a gente sabe que existem uma série de questões que estão mais ligadas à mulher negra, como, por exemplo, a autoestima, né? Isso que a Amanda falou, do cabelo. Até, assim, 2015, a gente não tinha produto para cabelo cacheado, era tipo um produto, dois, então eu lembro que quando a gente começou a usar, começou a ter os produtos, a galera falou, o cabelo cacheado tá na moda. E pra gente nunca foi moda, né? Era o que a gente sempre teve e, de repente, as marcas começaram a explorar esse mercado, mas exploram no âmbito do empoderamento estético, né? Que não é um empoderamento cultural. Não é um empoderamento no sentido da gente se dar valor pelo que a gente é, e sim porque a imagem que está sendo vendida e consumida agora é de uma mulher negra bonita. E aí isso eu acho que é um problema muito ruim, porque quando a gente constrói a nossa autoestima só em cima disso, de alguma forma, quando as pessoas são racistas, elas ainda acabam destruindo essa autoestima, porque ela foi construída não dentro de um espaço cultural, dentro de um espaço, né, de afeto, mas sim dentro de um espaço de consumo. Quando a gente não é mais consumida, quando o que a gente produz não está sendo colocado como bonito, como aceito, a gente volta para o mesmo lugar que a gente estava antes, que é o de negação. Negação da vivência, negação dos traços, negação do cabelo. E aí, para esse conteúdo que vocês produzem, né, eu percebi assim que tem muito sobre, né, o que é ser a mulher negra. E aí eu queria que vocês comentassem como que foi esse processo para vocês, sabe, de autoestima, de afirmação, né, de conhecimento mesmo de si, enfim. E aí é isso. Essas são minhas dúvidas. Vou começar aqui rapidinho, só para dar um adentro sobre o que você trouxe, Paula. É muito importante. Sobre a estética negra, né? A estética negra está sendo comerciável o que é atraente, o que é sexualizado. O que é do negro hoje? Que mais pessoas estão fazendo? A boca. De repente, a nossa boca era o ó. Era feia, não era bonita, era desproporcional, e é preto com rosa, e era grande ou era pequena demais. A gente não conseguia entender muito bem o que era. De repente, a cada dia que passa, as pessoas estão botando mais boca, e além de colocar boca, estão fazendo aquela pigmentação nos lábios, né? Então, assim, as boca, no geral, é algo sexy, né? A gente, quando a gente se atrai pela boca, pelo sorriso, pelas palavras que saem dela, né? É uma parte muito sensual do nosso corpo. Então, isso aí é sexualizado e é da negritude, o bocão, né? É um traço nosso. Isso é comerciável. Olha que coisa, né, menina? Que loucura. Para você entender como é a hipersexualização dos corpos. Do mais básico, que é uma boca, fazer uma colocação de boca, a coisas muito mais complexas, né? Por exemplo, assumir os cabelos, fazer BC, né? Que a gente chama da transição. Agora é algo muito ok, né? A gente vê atrizes fazendo, e é lindo, está se permitindo, né? Mas várias das nossas desistiram porque esse permitir não foi permitido, não era lícito para ela como mulher preta, né? As pessoas tentam desumanizar a gente, né? Como se não fôssemos humanas, como se não fossem pessoas ativas, políticas, né? Desmoralizando ou reduzindo tudo aquilo que a gente traz, né? Então, quando a gente fala desse estético, dessa autoestima, não só do se olhar no espelho e se achar legal, que é bom você olhar no espelho e falar, tá ótimo aqui também, né? Eu costumo brincar assim, fazer a Nazaré Tedesco, de olhar no espelho e se elogiar, e tá ótimo, isso é muito bom também. Mas não esquecer que a autoestima transcende a se achar bela. A autoestima fala sobre autoconfiança, de você acreditar no seu potencial. Fala sobre autorresponsabilidade, de você saber que você é uma mulher adulta e que você tem responsabilidades para com a sociedade, para consigo, né?
autorrealização, de você acreditar que você vai chegar ali onde você planeja. Mas a gente sabe, e é uma das maiores pautas, que a mulher preta tem que se dedicar 10 vezes mais para conseguir chegar em lugares. Pode ser o lugar mais simples, como pode ser o lugar mais poderoso, né? Então, quando a gente começa a dissolver as ações dos nossos dias a dia, a gente consegue entender o quão o racismo impacta, né? E quando a gente fala assim por cima, é muito ok, tipo, realmente é bem chato, né? Mas é muito mais visceral, né? É muito mais visceral, é muito mais sensível do que a gente consegue palpar. Vai além, né? Então, quando a gente fala muito, eu acredito que Miriam também, a autoestima, ela é tudo. Uma pessoa com baixa autoestima, ela tem muitos problemas de se encontrar, de acreditar, de se potencializar, de se enxergar como uma mulher potente, inteligente, política, atraente, né? Porque a vida também pede que a gente seja quando a gente deseja, e que ela pode ser livre também. Ela deve. Eu costumo dizer que os nossos ancestrais, eles lutaram muito para que a gente fosse livre. É um absurdo a gente ficar, se permitir a ser aprisionado, né? Então, quando a gente começa a falar sobre essas mulheres, é sobre a maioria de pauta que surge, né? E também, assim, nós já somos esquecidas. Se a gente esquece as nossas, quem vai olhar por elas? Serão mais mulheres esquecidas, né? Então, eu acredito, e eu vou muito por esse lado também. Eu assisto, porque quando ainda, né? Eu penso assim, quando eu ainda não era formada, que eu não era pisse, eu falava, pô, eu queria ter uma pisse como eu. Eu tenho preguiça de falsa modéstia, tá? Mas assim, eu queria ver, chegar em um lugar, ter um Instagram, que eu visse uma mulher preta falando sobre coisas de mulher preta, sobre saúde mental, sobre ser engraçada, mas também ser séria, sobre se montar, estar montada, se achar linda e também ela não querer. É sobre isso, né? Sobre a gente entender que é isso, que a gente vai estar gata, mas quando a gente não estiver montada, a gente está tão gata quanto. É uma sobrancelha que não tem, é um cílio que está mil, tudo bem, né? A beleza está aí. A beleza está no ser natural, né? A beleza está no ser quem somos, tanto emocionalmente como esteticamente. De você se aceitar, de você não ser preso às questões estéticas. Fomos presos por muito tempo, né? Sobre a política do alisamento. Fomos presos por anos, né? Não só as nossas, mas as de antes da gente. Por muito tempo. Então agora a gente tem mais é que usar o nosso cabelo lá em cima, usar nossos turbantes. Se quiser, se não quiser também, não tem problema em alisar, mas é você saber que você pode voltar porque você gosta dele. Ele não é seu inimigo, né? Ele é seu amigo. Se você quiser deixar ele liso, vai ficar linda, maravilhosa. Mas que se você tiver que voltar, não vai ser um problema as pessoas verem o seu cabelo. A questão de assumir o cabelo, né? Assumir essa negritude, é entender que você pode estar com ele e pode não estar. Mas não estando, ele está a favor de você. Ele não está contra você, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Deu. Perfeito. Paola, só refaça a primeira pergunta que você fez sobre como é que tá os atendimentos psicológicos em outras... É sobre os CRAs, né, que era onde tinha o atendimento psicológico, como é que tá a situação hoje, porque assim, eu fui vendo eles desaparecendo e hoje, assim, se tem algum, é muito difícil conseguir atendimento, e aí eu penso nessa política mesmo de assistência para a população negra, porque a gente começou a ter as casinhas de saúde nos bairros mais periféricos, ali por 2006, 2008, e aí quando chegou 2016, 2017 já não tinha mais.
Então, como é que é hoje essa política de saúde nos estados? Se vocês sabem, assim, como é a situação dos CRAs, se é uma falta de assistência do SUS, como é que funciona? Certo. Aqui no estado, assim como um todo, eu não tenho conhecimento, né? Como é que está a atual situação dessas localidades. Mas o que eu percebo aqui pela capital é que atendimentos voltados para a população negra, seja um atendimento mais social, né, via assistente social, para que ela realize esses encaminhamentos para os psicólogos em outros setores, né, ou diretamente com o psicólogo, né, na área de assistência. Eu desconheço um pouco, mas eu tenho noção de quem são os psicólogos que estão nesses setores, nesses órgãos, e a maioria são negros, né? Eu conheço uma psicóloga negra que ela está em uma UBS, acho que ela está como gestora, se eu não estou enganada, de uma UBS, e lá ela consegue também realizar alguns encaminhamentos, né, para atendimento psicológico. Mas a maioria dos psicólogos que estão realizando atendimento são psicólogos brancos, e a gente sabe, né, como é que esse paciente ele chega para um atendimento psicológico, o quão fragilizado ele chega, né, porque, como a Amanda colocou há pouco, a maioria das pessoas espera já, assim, a última chance, a última oportunidade para ir procurar o atendimento psicológico, né? É como se ele estivesse esperando a última gota cair no copo para transbordar primeiro, para poder ir procurar o psicólogo. Ao invés de a gente, como a gente sabe, o ideal é que a gente faça terapia para que a gente consiga alcançar um equilíbrio, que a gente aprenda a lidar com determinadas situações, né, para que quando isso venha a ocorrer, alguma situação, a gente saiba lidar com isso, né? E aí a gente promove, através dos atendimentos, a saúde mental dessa pessoa, né? E ali, quando a pessoa espera a última gota cair no copo para ela ir procurar o atendimento psicológico, né, a gente sabe que isso vem interferido por outras situações também, né? É você pagar o atendimento psicológico, é você ter que se deslocar para ir até a sessão, é você saber que aquele psicólogo provavelmente não vai entender a sua dor, né? Porque eu vejo alguns relatos de algumas pessoas dessas transmissões que a gente está fazendo agora, e elas comentam que houve muita diferença quando elas procuraram um atendimento psicológico e esse profissional era branco, e depois elas trocaram e encontraram um profissional de psicologia negro, né? E aí eles falam sobre essa grande diferença que tem nessa escuta, né? Porque o psicólogo branco, né, na fala de algumas pessoas que relatam, né, ele acaba culpabilizando o próprio negro desse racismo que ele vivencia diariamente, né, e tirando essa culpa do branco, né, e a gente sabe que o racismo não é culpa do negro, o racismo é culpa do branco, né, e a gente, em alguns momentos, até tem que se perdoar, né, por, muitas vezes, também vem do que é passado para a gente quando nós estamos nos desenvolvendo, nos construindo como sujeito, de que você não pode fazer isso porque você é negro, você é feio porque você é negro. Então, cria-se um estigma muito grande em cima desse sujeito enquanto ele está crescendo, e aí quando ele está grande, por exemplo, atinge maioridade, ele acaba vindo... em outras relações, ele acaba percebendo que tudo aquilo que ele ouviu, que ele viu, até que ele fez, estava errado, mas não por culpa dele, não por culpa dele ser negro, né, mas por culpa desse racismo que a gente vivencia aqui no Brasil. Então, aqui na capital do Amapá,
os profissionais que eu conheço que estão nessa rede de atendimento, em sua maioria são brancos, né? E a gente tem essa dificuldade aqui na região norte de definir o que é ser branco, o que é ser negro, o que é ser pardo, né? Porque tem essa disparidade do que é ser negro aqui, do que é ser negro no sul, né? Ou em outras regiões. Nós temos no Brasil o racismo de marca, né? E é levado muito em consideração a cor da pele, né? Se você não tem a pele retinta e você não tem os traços negroides tão evidentes, você não é considerado negro. É algo que eu percebo aqui na região norte, né? Principalmente aqui no Amapá. Tem-se muito isso. Se você não tem a pele retinta, você não é negro, né? Mas a gente sabe que não é por aí que isso vai, né? Não é por aí que você se autodeclara, né? Não é só com base na cor da pele, porque nós temos aí a pigmentocracia, né? O colorismo no Brasil, e a gente precisa ficar atento a isso. E aí, quando se trata sobre a minha experiência em relação a tudo isso, eu sempre converso com a minha mãe, por exemplo, em questão de representatividade, que hoje eu sou muito a favor, e sempre assim, em época de Natal, por exemplo, tem aquelas cartinhas no correio, né, que eles recolhem nas escolas, e aí a gente sempre busca, junto com outras pessoas, dar bonecas pretas, né, a gente sempre procura. E aí tem algumas crianças que já estão solicitando bonecas pretas, por estarem vendo isso nas redes sociais, estarem vendo isso na mídia, né, então acho que foi ano retrasado, a gente encontrou uma cartinha que uma criança pedia uma boneca preta para ela. E aí, na minha infância, eu lembro que eu não tive uma boneca preta, né? Era só aquelas Barbies loiras, da cintura, assim, fininha, né? E aí, os cabelos lisos, olhos azuis, né? E aí, eu não era daquele jeito, né? Mas era só a boneca que existia. Para falar que não existia bonecas pretas, eu ainda vejo nas lojas hoje umas bonequinhas carequinhas pequenininhas assim, são uns bebezinhos, né? Que são pretos, e aí era o único boneco preto que eu via, em meio às Barbies, né? Em meio aos brinquedos da Estrela, né? Na época. E aí na TV também era só mulheres brancas, né? Era Xuxa, Angélica, Eliana, né? Era só essas pessoas. E aí, hoje nós temos uma representatividade muito grande. E isso, eu acredito que é fruto de muita luta, de pessoas que também não se sentiram representadas nesses locais, mas sabiam que elas poderiam alcançar, né, esses locais, esses veículos de grande alcance, principalmente, né? E aí isso fortalece ainda mais hoje as nossas crianças, os nossos adolescentes, até mesmo os nossos adultos, né? Porque até conversava ontem sobre o livro do Emicida, né? Que ele criou o livro voltado para as crianças a fim de chegar na criança antes do racismo, né? Porque a gente só se percebe quando negro, quando criança, quando os pais não possuem uma leitura social, uma leitura racial, né, e todos esses estigmas também que são colocados em cima deles e eles não querem aceitar isso, a gente só percebe que a gente é negro quando o outro vem e aponta para a gente, você é negro, né, o seu cabelo não é bom, o seu cabelo é ruim, oferece banana, faz chacota com a pessoa, né, que é racismo também, esse racismo na infância que é tido como brincadeira, né, é muito traumatizante para as crianças. E é necessário que essa criança crie desde cedo e que os pais passem para elas essa possibilidade dela se autoproteger, né? Criar possibilidades de se autoproteger. Porque quando esse racismo chega nela, ela vai estar preparada e saber se defender. E talvez até não permitir que isso atinja a autoestima dela, né? Porque hoje eu vejo um pouco mais ausente, mas quando criança eu via muito as crianças pedindo para alisar o cabelo, e alguns pais até indo alisar o cabelo, né? Crianças ali de menos de 10 anos
que já estavam com química no cabelo, e a gente sabe o quanto isso é prejudicial, né? E o cabelo é algo assim, muito representativo para a gente, né? Parece que o nosso cabelo chega antes da gente, ele chega primeiro. É como se fosse a primeira coisa que eles percebem em uma mulher, né? E aí você ter o cabelo crespo, o cabelo cacheado, era algo não aceito, né? Há mais de 20 anos atrás. E até há pouco tempo, né? E aí hoje nós temos esse empoderamento, nós sabemos que tem uma questão mercadológica por trás disso, né? De todos esses produtos que estão nas prateleiras, mas nós temos que nos apropriar disso, né? Usar eles, esses produtos, e cuidar dos nossos cabelos, seja da forma que você quiser, seja trança, seja solto, seja turbante, né? Seja, ou mesmo alisar, mas que você alise porque você quer, e não porque está sendo imposto a você, né? Então, quando a gente passa a ter noção sobre isso, é como se abrisse um leque de possibilidades, né? Você pode ser o que você quiser, né? Mas aí a gente encontra barreiras arquitetônicas, barreiras psíquicas que são impostas na gente durante o nosso crescimento, durante a nossa busca, né, por espaço nessa sociedade. É por aí. Eu não sei se a Amanda vai comentar mais alguma questão. Não, tá mais que explicado. Então, assim, acho que as falas foram perfeitas, né? E não aquela gente quer usar o termo esclarecer, mas a gente tem que usar o termo, né? Escurecidas, escureceu. E eu fico muito feliz, né? Eu agradeço novamente as meninas pela live. Eu acho que é um debate que a gente precisa trazer. Eu acabei esquecendo de me apresentar. Eu sou parte do movimento negro, eu sou dirigente do Enegrecer aqui no Amazonas, sou parte do movimento negro unificado. E, assim, tanto pelo BBB quanto pela pandemia, eu acho que foi um chamado muito grande para falar da saúde mental das pessoas negras, para a gente não chegar no ponto do racismo influenciar a gente da forma como influenciou, por exemplo, o Lucas, como influencia várias pessoas negras, num ponto da gente, às vezes, se isolar de outras pessoas, porque o racismo machucou tanto, doeu tanto, violou tanto, que a gente se afasta de pessoas brancas porque todas elas são uma possível ameaça ao que a gente tem de subjetivo, ao que a gente tem e o que a gente constrói. Então, às vezes eu vejo que as pessoas reagem com muita negatividade contra os movimentos negros, né? Falam que a gente está separando, que a gente está, né, se isolando, né? Aquela famosa frase: o racismo parte dos negros, os negros são os racistas. Mas às vezes é uma barreira de proteção mesmo que a gente constrói, porque é o tempo todo aquele racismo, aquela violência, aquela negação de tudo que a gente que chega um momento que a gente fala: olha, desculpa, mas eu prefiro ficar longe de você, longe de certas pessoas dentro da sociedade. E aí a gente ainda sai, né, de errados, enfim. Todo esse debate sobre o que é ser negro na sociedade brasileira. E eu vejo que a saúde mental ela é o principal pilar para resolver grande parte, né, desses detalhes do que a gente se torna por conta do racismo, do que isso faz com a pessoa negra, né? Às vezes eu vejo as pessoas falarem: os negros eles são agressivos, eles são fechados, e elas ignoram todos os fatores sociais que levam a gente a construir esse tipo de personalidade. Quando as mulheres negras se posicionam, quando as mulheres negras falam, quando as mulheres negras discutem nos espaços, automaticamente elas são taxadas de histéricas, de violentas, de agressivas, e isso não acontece quando são, por exemplo, outras pessoas falando, né? Então, falar sobre a saúde mental e o que esse racismo faz com pessoas negras, eu acho que é extremamente necessário, até para as pessoas entenderem o impacto do racismo, que o racismo não é só uma questão que está ali na sociedade como forma de violência, né? Antes dele matar as pessoas negras na base da violência, como a gente fala, a violência policial no Brasil, né? As balas perdidas, a violência na periferia, ele destrói o que a gente é. Ele vai matando a gente por dentro. Então, são duas formas que o racismo te mata. Ele não só te destrói, mas ele também te violenta. Então,
eu acho que a saúde mental da população negra, ela traz esses debates, né? Enquanto historiadora, eu sempre observei muito como que é dentro da universidade, como que é para as pessoas negras buscarem atendimento psicológico, e como que, às vezes, o próprio racismo nega para a gente a busca por esses espaços, né? Aquilo que a gente já comentou, das pessoas negras terem que ser muito fortes, não chorarem, serem aquela representação do período colonial mesmo, o negro que vem no navio negreiro e que vem para o trabalho, que é mão de obra e que é força, e ignora todo o restante. A pessoa negra, ela é aquele animal bruto, forte, mas ignora a subjetividade. Então, eu acho super importante a gente falar disso. Eu agradeço a todo mundo que está acompanhando. Eu acho que as meninas podem fazer as considerações finais, né? Se ainda tem mais alguma coisa que ficou. Eu coloquei o Instagram das duas para passar, então eu também recomendo que vocês sigam elas no Instagram. Enquanto mulher preta, eu posso falar que tem me ajudado bastante, assim, tenho lido umas coisas muito legais, principalmente na questão, né, estética, aparência e como que se cuida, porque é aquilo que a gente falou. Até quando a gente está sendo aceita, a gente está sendo aceita até um limite, até o encaixe, né? Enquanto você tá negra de trança, você está sendo aceita. Aí você botou um black, já não te aceito mais tanto assim. Botou um blackzão, aí já, né? Começou a complicar. Pintou o cabelo, né? Aquele negra não pode ser loura, tá? Apropriação cultural. Pintou o cabelo de loiro, tá se apropriando aí. Aí começam umas discussões que a gente fica meio assim, gente. Eu lembro que assim, até um tempo atrás, a mulher negra não podia usar batom escuro porque não ficava bom, porque a boca era muito grossa. Então, não usa batom escuro. Não usa maquiagem escura, que não pega em tom de pele negra. Então, até quando dizem que a gente é bonita, quando dizem que a gente tá, né, tem um espaço ali para ser aceita, aquele espaço ainda é controlado pela branquitude. Até onde você tá bonita, até onde você aceita, até onde você fala e até onde você não fala. Então, isso mexe também. E aí o conteúdo das meninas, assim, eu acho incrível, né? Já deixo aí para todo mundo que puder seguir elas, né? Saúde Pop Negra, app, eu acho, e Psi Preta _ Amanda, né? Então eu vou deixar aqui de novo para todo mundo que quiser acompanhar. E super recomendo, né? E super agradeço as meninas por se disporem a participar. E recomendo também, né, que todas as pessoas negras façam esse atendimento psicológico, procurem psicólogos, porque mesmo que a gente não perceba, o racismo, ele traz algumas coisas, ele faz algumas marcas que às vezes a gente, né, passa um pano, finge que não tá vendo, mas quando a gente vai começar a debater e perceber, a gente percebe que tá ali. Que sempre teve ali, mas que a gente falou, não, nem foi racismo isso aqui, nada a ver, normal, tô bem, mas em algum momento aquela pequena coisa se torna muito grande e às vezes é difícil de conseguir curar mais para frente, né? Então, quanto antes a gente começar a tomar consciência disso, eu acho que mais saudável a gente fica enquanto pessoa negra. E é isso, eu não sei se as meninas têm outras considerações a fazer, mas aí deixo aberto para elas. Acho que só agradecer o convite, né? É um momento histórico para a gente, para a sociedade. Tomara que esse momento de 3 mulheres pretas falando sobre a negritude se repita de uma forma muito mais tradicional, tipo, é normal. Não é tipo, oh, né? A gente quer esse momento seja algo naturalizado, né? Que as pessoas pretas entendam que elas precisam de cuidado, que elas precisam e desejem serem cuidadas, e que surjam mais pessoas, mais psicólogas, que estudem sobre a negritude, que se debrucem sobre isso, e que entenda que a população está sedenta por esse cuidado. E obrigada mais uma vez. Antes de agradecer e falar o quanto eu estou feliz por esse momento, só pontuar uma coisinha que você trouxe ainda há pouco sobre o BBB, né? E aí é sempre bom falar que, por exemplo, agora, em meio a toda essa repercussão, falou-se muito, vindo das pessoas brancas, que como é que nós podemos militar tanto, né, e sermos hipócritas, e praticarmos racismo e exclusão com um dos nossos, né? Mas aí é sempre bom pensar e lembrar que a população negra,
não é um bloco pensante, né? Nós somos sujeitos, indivíduos, e apesar de termos uma luta em comum, né, nós temos posicionamentos diferentes em relação a cada situação. Então, não é porque um errou que toda a população negra está errada também. Não é porque um praticou determinada violência que todos nós praticamos com um dos nossos, né? São sujeitos que são separados, que têm vivências diferentes, né? E nós temos que lembrar disso. E sobre a profissional de psicologia que também está lá dentro, nós também temos psicólogos negros que podem errar algumas vezes, né? E aí não cabe a gente, quanto profissionais de psicologia, defender, sendo que nós sabemos que alguns posicionamentos ali estão sim errados e que é necessário revisitar essas orientações que nos são dirigidas, apesar de sabermos que ali ela não está atuando como psicóloga, né? Mas ela se apresentou como psicóloga, né? E aí é necessário que nós venhamos falar sobre isso também, que não representa a classe de profissionais de psicologia esses posicionamentos que foram tomados ali dentro, tá? E no mais, eu acho muito rico todas essas oportunidades, né, que a gente está tendo para falar sobre a saúde mental da população negra. É um tema que até pouco tempo atrás não era tão debatido assim, e hoje nós estamos ocupando um espaço que é nosso por direito e estamos nos apropriando disso, né? Tomando para a gente o que é nosso, né? E hoje, meio à pandemia, estamos aí com mais frequência, né, na internet, nas mídias sociais, falando sobre essa saúde da população negra, de uma população que é esquecida, né, quando a gente pensa na saúde pública, em políticas voltadas para a população negra, nós temos, mas porque é tão pouco debatido, né? Então, esses espaços que nós estamos tendo, que estão dando a gente, que nós também estamos conseguindo, é muito importante e nós não vamos mais sair daqui, nós vamos ficar, tá? Paola, eu te agradeço pelo convite, tá? Foi muito bom te conhecer, saber que nós temos pessoas para além da psicologia em outros estados que também estão dispostas a abrir esse espaço para a gente falar, né? Amanda também, foi muito bom te conhecer. Eu fico pensando, nossa, como eu ainda não conhecia essas pessoas, né? Estamos aí nas redes sociais e apesar de alcançar grande, a gente acaba ainda desconhecendo muita gente. Então, esses momentos são muito importantes, né? É um aquilombamento também aqui e para as pessoas que também estão acompanhando a gente, né? Então, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês hoje. Obrigada, gente. Tem uma coisa que a Miriam falou que eu acho super importante. Eu sempre falo que o movimento negro, ele é unificado, mas ele não é uma coisa só. Porque às vezes as pessoas acham que a união, né, que ter várias pessoas negras nos mesmos espaços significa que elas pensam todas da mesma forma. E eu, como militante, vejo as falas, né, de algumas pessoas ali dentro do BBB e as pessoas julgam como se aquela fala fosse a fala de todos os outros negros do Brasil, como se todos pensassem da mesma forma. E isso também é racismo, né? Porque eles igualam a gente numa coisa só, porque eles acham que é uma coisa só. E aí, super importante que a gente consiga perceber que existem subjetividades diferentes, existem formas de pensar diferentes, e isso é importante, porque isso constrói o que a gente é hoje, né? Conseguir conviver em coletividade faz parte da gente conseguir entender o pensamento do outro e principalmente conseguir fazer com que o outro respeite o pensamento do outro, né? Que é o que eu acho que tem sido aí o grande problema do BBB, né? Bom, eu acho que é isso. Eu agradeço novamente a vocês por terem aceitado o convite. Com certeza agora estaremos aí todas conectadas no Instagram. E agradeço a todo mundo que acompanhou a live com a gente e que outros debates, né, sobre a saúde mental da população negra possam surgir, sobre a saúde mental das mulheres negras, que é um
outro campo gigantesco para ser falado, e a saúde mental dos homens negros, né? Eu não encontrei psicólogos negros para falar, assim, procurei no Instagram, mas não achei. Também não sei, eu acho que a PIS, o que é o nome da associação? Associação de Pesquisadores? Ampcinep. Ampcinep. Eu acho que é importante que exista, é importante que seja divulgado, porque aí a gente sabe onde procurar nesse tipo de profissional. Que até então eu não sabia que existia uma associação, eu achava que era a Associação de Psicologia no geral. Então, muito importante que a gente, né, reforce que existe e que existe esse espaço e que existem pessoas negras dentro desse espaço debatendo isso também, para a gente ter essa visibilidade, essa representatividade e chamar outras pessoas negras que às vezes não se sentem confortáveis para falar de saúde mental, porque não veem outras pessoas negras nesses espaços, né? Então, obrigada novamente a todos e a todas, e eu acho que a gente se despede por aqui. No momento, mas teremos outros momentos como esse. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde.